Olá a todos e todas, hoje eu trago para vocês uma partida de 60 minutos nocaute que eu joguei representando o Mackenzie na mesa 1 do torneio do Integra Mix. Eu acredito que essa partida foi jogada na segunda rodada, mas eu posso estar me confundindo já porque foram várias partidas. E eu acho que essa partida é muito instrutiva e é possível trabalhar diversos conceitos, principalmente relacionados à tomada de decisão. Eu não conhecia o meu adversário, o nome dele é Cauê Marcon, ele jogou representando a faculdade de Rio Claro. Eu não sabia se ele era um jogador mais posicional, mais agressivo, se ia abrir com o peão do rei, peão da dama. Por isso eu tentei só manter a calma e jogar o melhor xadrez possível. Ele tá de brancas, e abriu a partida justamente com o lance 1 e4. Eu respondi com o lance D6, tentando chamar para uma defesa Pirc. Durante muitos anos, a minha principal arma contra peão do rei era a Caro-Kann. Só que eu percebi que isso estava me legando alguns vícios, principalmente relacionados a buscar posições seguras, a ter uma abordagem psicológica mesmo da partida, de sempre ficar na defensiva, de tentar manter tudo sob controle. A Pirc ela já tem uma reputação bastante diferente da Caro-Kann. Muitas pessoas associam a Pirc a um jogo mais dinâmico, a uma abertura cheia de táticos e golpinhos, e em partes isso é verdade, mas eu diria que principalmente na Pirc existe uma tensão central muito grande, porque geralmente as brancas conseguem jogar tanto E4 quanto D4. Você precisa ter um timing muito correto de buscar uma ruptura, seja jogando E5, às vezes até jogando C5, ou então C6 e D5. Então, as linhas principais da Pirc te obrigam a ter uma postura que é o que eu estou procurando ultimamente, mudar um pouco o meu mindset no jogo. Ele continuou o desenvolvimento dele de uma forma bastante natural, com o cavalo F3, eu mandei cavalo F6, atacando esse peão E4. Existem duas maneiras principais de defender. A primeira delas é jogando o lance D3, mas honestamente eu não gosto desse movimento, porque você está bloqueando esse seu bispo aqui de F1. Então o lance que ele fez, que foi cavalo C3, me parece muito mais natural, porque você está desenvolvendo uma peça e protegendo a casa E4. Cavalo C3, e aqui eu mandei G6. Uma formação que você vai encontrar tanto na Índia do Rei, às vezes em Dragão, em Defesa Moderna e também na Pirc. Basicamente o meu plano aqui é fianquetar esse meu bispo via G7 e tentar desestabilizar o centro das brancas, porque eu não estou dominando a casa D4 nem com os meus peões, nem de maneira indireta. O meu bispo em algum momento vai exercer pressão sobre essa casa, mas isso ainda está longe de acontecer. Então, se as brancas quiserem jogar D4 nessa posição, elas conseguem. E esse lance do meu adversário é um pouco... eu não gosto. Eu prefiro o desenvolvimento do bispo vindo para E2 nesse tipo de posição. Porque, embora o bispo aqui em C4 ele pareça estar mais ativo, muitas vezes ele é alvo de táticas. Por exemplo, automaticamente quando eu vejo esse bispo vindo para C4, eu já começo a imaginar alguns planos como cavalo toma E4, cavalo toma E4 e D5, dando esse duplo. É claro que nessa posição específica não funciona, porque se eu tomar o cavalo E4, ele vai ter o lance intermediário, o bispo toma F7. E aí eu vou ter que tomar de rei, e embora eu tenha um par de bispos e eventualmente essa coluna F aqui tenha ficado semi-aberta para mim, não é claro que eu vou ter nenhum tipo de vantagem nessa posição, porque eu perdi o roque, as minhas peças estão um pouco estranhas e eu vou ter que perder mais alguns tempos para esconder meu rei e trazer essa minha torre para a coluna. Então, com certeza, nesse momento, o lance cavalo tome 4 não funciona, mas é uma ideia para se ficar de olho no futuro. E mesmo que eu não tivesse esse tático, esse bispo aqui em C4, às vezes ele está suscetível
alguns ataques de cavalo C6, cavalo A5. Então eu acho que essa atividade do bispo em C4 ela é ilusória e eu prefiro o desenvolvimento do bispo aqui em E2. Joguei bispo G7 e ele jogou H3. É, existem muitas linhas nessa variante clássica da defesa Pirc. A variante clássica é aquela em que você desenvolve esses dois cavalos aqui, né? Tem também a variante austríaca e também a variante do ataque 150, que é esse tipo de estrutura. Nessa variante clássica é muito comum esse bispo vir para G4, cravando aqui essa dama. Outro motivo para eu achar que o bispo fica estranho em C4, se o bispo tivesse em E2, ele não teria ter gastado esse tempo fazendo H3, porque eu não teria essa cravada na dama. Mas enfim, ele fez esse H3 para evitar meu bispo G4 e eu simplesmente continuei com os princípios da abertura, colocando meu rei em segurança. Roque. E aqui eu acredito que o meu oponente deveria ter jogado D4, ocupando o centro. Não tem nenhum ataque chegando no rei, não tem problema ele demorar um lance a mais para fazer o roque. E quando ele faz roque direto nessa posição, na verdade, nem D4, né? Seria D3 aqui. Porque quando ele faz roque direto, agora aquele tático que eu mostrei lá na frente não, aquele tático que eu mostrei anteriormente, ele começa a fazer muito mais sentido. Porque se ele tentar dar o lance intermediário, bispo toma F7, eu vou tomar de torre, o meu rei não vai ficar mais esquisito, eu não vou ter que perder tempo recolocando as minhas peças aqui nas casas adequadas. Então, provavelmente, ao invés de fazer roque, o lance que ele deveria ter feito aqui era D3, para evitar esse cavalo tome 4. Ele fez roque, tomei de cavalo, ele tomou de cavalo, e eu dei o garfo com D5. E aqui eu acho que o meu adversário ele cometeu mais uma imprecisão. Ele tomou esse peão, me entregando o par de bispos. E a gente pode verificar que o centro do tabuleiro ele não está propriamente sendo ocupado por peões. A gente tem esse peão aqui de D5, mas o meu adversário ele fez essa opção por tomar ele. Então ele liquidou o centro. E ele liquidou o centro deixando a posição com um caráter muito aberto. Então assim, me parece bem evidente que o meu bispo de E7 é bem mais ativo do que o bispo dele de C1. E eu vou ter ainda um bispo de casas brancas para poder usar essas linhas que ficaram abertas aqui no centro do tabuleiro. Por exemplo, jogando um B6 e desenvolvendo meu bispo via B7. Então, o melhor lance para ele, com certeza, era ter voltado esse bispo para a casa de D3, para depois que eu tomasse o cavalo dele de E4, ele retomava de bispo. E essa posição, ela provavelmente é equilibrada. O que é algo bom para as pretas. Quando as brancas não conseguem nada muito concreto na abertura, as pretas podem dizer que estão satisfeitas, porque eu consigo colocar meu rei em segurança, eu não estou levando nenhum tipo de ataque, as brancas não têm uma vantagem de espaço, então com certeza foi um sucesso a abertura para mim. E quando ele toma, eu tendo a dizer que eu já estou melhor na posição. Bispo toma D5, dama toma D5, e aqui ele faz o lance D3. Esse lance D3 ele é muito lógico. Ele basicamente desenvolve. Ele faz esse lance D3 para poder desenvolver o bispo dele para alguma dessas casas e também para proteger esse cavalo que estava caindo, né? Estava sendo atacado pela minha dama. Mas, embora esse lance ele seja bastante lógico, eu acho que ele tem alguns problemas. Nessa posição é muito importante que as brancas pudessem ter uma estrutura de peões com o peão em D4 e o outro peão em C3, para justamente limitar esse meu bispo de G7. Quando ele joga D3,
ele tá criando alguns pontos de ataque aqui pra mim, porque não vai ser tão simples de jogar C3 agora que o D3 tá jogado, porque sempre que ele fizer C3, esse ponto de D3 vai ficar atrasado. Então, talvez uma sugestão melhor para ele teria sido talvez voltar o cavalo mesmo para C4, ou então mesmo jogar um torre 1, você já desenvolve uma peça protegendo seu cavalo, e mais para frente, você ao invés de jogar com D3, você tenta jogar com o D4, que para mim me parece um lance-chave dessa posição. Eu tenho o par de bispos, o meu bispo de E7 está especialmente ativo, ele tem que contestar esse bispo de alguma maneira. E D3 é um lance que não contesta o bispo e na verdade cria mais debilidades, porque agora eu realmente vou ficar incomodando esse ponto de B2. Então ele jogou D3 e eu joguei B6. São raras as oportunidades em que as pretas conseguem desenvolver de uma forma satisfatória os dois bispos via fianqueto. E o fato de eu estar conseguindo fazer isso nesse momento do jogo me leva a crer que realmente as brancas cometeram algumas imprecisões durante a abertura. Vale mencionar que essas análises que eu estou fazendo aqui, elas são breves, elas não são muito aprofundadas e principalmente elas não são de computadores. Eu quero trazer algumas noções reais, alguns pensamentos que eu tive durante a partida. Talvez fosse legal até ter esclarecido isso no começo, mas com certeza vão existir erros nas linhas que eu estou mostrando. Eu vou deixar passar alguma coisa, mas eu acho que o xadrez, para você melhorar, você precisa entender os lances que você está fazendo. Então não adianta nada eu chegar aqui e começar a mostrar um monte de linha de engine, sendo que eu nem sequer estou entendendo a maior parte dos lances que estão sendo sugeridos. B6 para mim é um lance que faz total sentido. Eu tenho ideia de jogar C5, eu tenho ideias de às vezes até mandar esse meu bispo para A6, dependendo do que acontecer. E eu acho que é um setup bem legal de desenvolvimento. Então eu joguei B6 e ele jogou torre E1. Esse lance é interessante. Torre E1 cria essa pressão via raio-x aqui no ponto de D7, né? Ele tem umas ameaças, tipo, sei lá, cavalo C3, que é ataca a dama, e abre também a ação dessa torre em C7. E se eu tiver que jogar um lance tipo dama D7, eu não diria que eu tô pior na posição, eu não diria que eu tô pior, mas não é isso que eu quero fazer. Eu ficaria mais desconfortável. Eu tenho algum grau de vantagem aqui, eu não posso deixar essa vantagem virar fumaça. Essa posição é bastante curiosa, porque eu respondi jogando torre de F em E8. E esse lance, ele não é exatamente um lance ruim, ele é um lance que, pelo menos na minha cabeça, faz sentido. Eu quero prevenir contra qualquer descoberta que ele possa tentar dar usando esse cavalo, mas eu não sei se ele... E eventualmente eu posso até querer jogar E5, mas assim, eu não sei se esse lance ele é realmente a resposta mais ativa de todas. Porque nessa posição anterior aqui, eu consegui visualizar só duas formas de defender esse peão de E7. Eu achei que o lance que eu tinha que fazer era justamente defender esse peão. Eu consegui visualizar E6 e o torre de F8, que foi o que eu joguei. E eu joguei o torre de F8 por um motivo conceitual e também por um problema tático que existe em E6. Eu percebi que sempre que eu avanço E6 ou que eu avanço esse peão para E5, essa casa de F6 ela se torna mais fraca e especialmente perigosa. Ela é perigosa porque esse cavalo de G4 ele pode pular para cá dando um duplo, né, no meu rei e na minha dama, que me faria perder a peça mais importante do jogo, e com certeza eu não quero que isso aconteça. E aí você deve estar olhando e falando assim, ok, mas
Você tem um bispo de E7, que é inclusive a peça mais bonita da posição, porque ele é um bispo extremamente ativo. Mas ele pode ser desviado, né? Então vamos imaginar o seguinte: se eu jogo E6 para tentar deixar esse meu peão em segurança, existe uma sequência das brancas que é jogar bispo H6. E por óbvio, se eu tomo o bispo, eu desviei a peça que estava protegendo a casa F6, e aí eu vou tomar o duplo. E se eu não tomo o bispo, eu tiro a minha dama pra, sei lá, dama a 5. Geralmente a dama vai pra 5. Nem sei se é bom dama a 5 nessa posição, mas assim, vamos supor que eu tiro pra qualquer casa. Aí ele vai simplesmente tomar o meu bispo, eu vou ter que tomar o bispo dele, e toda a vantagem que um dia eu tive na posição desapareceu completamente. Então, esse foi um motivo tático pelo qual eu não quis jogar E6. Analisando com mais calma depois da posição, eu percebi que existia um outro lance que defendia esse peão e que eu não vi na hora, que era o lance cavalo C6. E eu acho que eu não vi esse lance cavalo C6 muito porque na Pirc, nessas variantes clássicas, eu tô acostumado que sempre que H3, o meu cavalo de B ele acaba indo para D7, para suportar um E5, ou então talvez até ajudar um C5. Mas é uma bobagem completa esse raciocínio que eu tive nesse tipo de posição. Talvez o fato desse peão estar em C7 e tá essa estrutura de fianqueto aqui, talvez isso também tenha dificultado a minha visualização desse salto de cavalo. Porque é óbvio que eu sei que o meu cavalo pode ir para C6, mas eu fico um pouco desconfortável de deixar ele na frente do peão de C nesse tipo de estrutura. Então, foi um lance que eu ceguei durante a partida. E ele parece ser mais ativo do que o torre E8, porque vamos tentar entender alguns pontos dessa posição aqui. Observem essa estrutura aqui, ó, com o peão em C7, com o peão em B6 e com um peão em A7. Eu tenho uma ideia muito óbvia, que é fianquetar esse meu bispo de C8 para a casa de B7 e começar a atacar o meu adversário nessas diagonais, com a minha dama e com o meu bispo. Então, se eu quero atacar nessa diagonal, é muito provável que eu queira deixar a minha torre aqui em F8 para algum dia fazer F5. Então, quando eu jogo a torre de F em E8, eu acho que é o tipo de lance que não conversa muito bem com a ideia de ataque que eu tenho nesse tipo de posição. Porque a torre, ela ou vai ficar aqui em F8, ou então ela pode querer ir também para D8, porque se eventualmente esse ponto de D3 aqui ficar fraco, eu vou querer ter uma pressão nessa coluna D aqui também. Então, talvez jogar o torre 8 seja um lance meio superficial. É um lance que eu estou simplesmente reagindo a uma ideia de torre 1 dele do que propriamente buscando formas ativas de explorar a minha vantagem na posição. Torre de F, E8. E aqui ele jogou C3. Esse lance é um erro. Talvez não um erro, mas eu não gosto desse lance. Vamos tentar. Esse lance é lógico. É muito lógico jogar C3 aqui. E ele só não é um lance bom porque eu posso responder com C5, que foi o que eu fiz na partida. O que C3 ameaça fazer é justamente jogar D4 combatendo esse bispo, que é algo muito bom. As brancas precisam encontrar uma forma de combater esse meu bispo de E7. Até porque se elas estão combatendo esse bispo de E7, eu não consigo desenvolver esse bispo de C1 porque vai estar caindo aqui o ponto de B2. A menos que ele perdesse um tempo jogando torre de A e B1. Bom, se ele jogar torre de A B1, cai aqui o ponto de A2. E eu nem sei se é bom realmente essa torre vir para B. Eu não sei se ele vai querer fazer alguma ruptura aqui com B. Mas o problema desse lance C3, como eu estava explicando, é que depois que eu faço C5,
essa fraqueza aqui de D3, ela vai ficar muito acentuada, porque eu tenho um peão atrasado. E esse peão atrasado, agora sim, ele vai poder ser atacado com um torre D8, às vezes o meu bispo vai querer vir para A6, e não é claro que ele vai conseguir fazer o lance D4. Na verdade, ele provavelmente não vai conseguir fazer esse lance. Então, o lance C3, ele me dá um alvo na posição e, e além disso, é, e assim, é um lance lógico, mas o problema é justamente esse, ele me dá um alvo na posição, então eu não gostei do lance C3. O que eu tava achando que ele ia fazer na partida era talvez jogar um cavalo C3 e depois tentar jogar um bispo D2 e de alguma forma tirar esse cavalo e depois passar o bispo para cá e tentar contestar o meu bispo G7 com um bispo em C3. Eu nem sei se esse plano é bom, talvez seja lento, mas eu tava tentando imaginar algumas coisas assim durante a posição. Claro, 60 minutos não dá para ter um pensamento tão elaborado, tão refinado quanto em uma partida clássica de 90 minutos mais 30 por lance. Mas ainda assim, eu acho que voltar ao cavalo direto seria melhor do que jogar esse C3 que deixa esse peão de D3 atrasado. Então D3, eu fiz C5 para evitar que ele possa fazer o lance D4. Se ele fizer o lance D4 nessa posição, ele está muito bem. Não muito bem, mas se ele conseguisse fazer D4, ele não teria problemas. É basicamente isso. E aqui eu comecei a. Ele desenvolveu o bispo, né? Bispo E3. Não sei se bispo E3 é a casa certa. Ele jogou bispo E3 para aumentar a pressão aqui nesse ponto de D4. Mas observem que o bispo E3 ele corta a comunicação da torre nesse cavalo aqui que tá em E4. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a tentar buscar formas de explorar, porque por enquanto esse cavalo está defendido por esse peão de D3, mas e se eu tivesse uma outra peça atacando aqui? Eu ia estar ameaçando ganhando um peão, por exemplo, assim, o lance que eu fiz foi bispo F5, que tem uma ideia muito óbvia que é tomar o cavalo, aí toma de peão, e eu tomo o peão de volta. Claro, eu teria que ter calculado também alguns lances, tipo bispo toma C4, mas o que eu quero dizer é que cortar essa comunicação aqui às vezes me dá alguns temas. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar, ok, como é que eu vou aumentar a pressão tanto nesse cavalo como também nesse ponto de D3 que está fraco. Eu pensei em alguns lances aqui. Eu pensei no bispo F5, que foi o lance que eu fiz. Eu pensei em jogar o bispo B7, que é um lance muito natural. Essa estrutura de peões aqui combina demais com esse bispo, ele tem um alvo para bater aqui. E eu pensei em jogar bispo A6 também. Então, deixa eu tentar esclarecer alguns pensamentos. Eu acho que nessa posição eu estou melhor. E eu acho que existe mais de um lance de eu provar que eu estou melhor nessa posição. Eu vi uma linha com bispo A6 e aí ele não tem uma maneira efetiva de proteger esse peão, ele teria que jogar C4, mas aí essa casa de D4 ia ficar muito acentuada, eventualmente eu poder jogar um cavalo aqui, depois de C4 provavelmente minha dama voltaria para D7, eu posso ter ideias de trazer essa torre de A aqui para D8, às vezes até jogar um F5, e assim, mesmo sem estar vendo um ganho de material concreto, eu já estava me sentindo muito confortável. Essa dama também não tem muitas casas para desenvolver. Uma vez que eu jogar meu cavalo para C6, sempre que essa dama tentar vir para, sei lá, C2, eu posso tentar importunar um cavalo B4, se ele jogar C4, né? Então, eu estava me sentindo extremamente confortável nessa posição. E eu não joguei esse bispo A6
justamente porque eu achei que eu podia tentar buscar algum ganho de material imediato. Mas não é tão simples assim, eu ainda vou ter que ter um pouco mais de calma. Eu joguei Bispo F5 porque eu faço pressão aqui em E4 e indiretamente eu faço pressão também em D3. E, e eu não vi nenhuma resposta muito concreta para ele. Se ele jogar cavalo G3, está caindo em D3. E se ele tentar fazer alguma coisa tipo C4, eu volto a minha dama para D7 e ideias como G4 devem falhar. G4, eu acho que eu tomo. Calma. Não, pera. G4 eu acho que eu posso tomar. Tomar. Aí eu tomo a dama. Oh meu Deus. Toma a dama, ele toma e vai cair aqui o ponto de B2, né? Porque ele teve que jogar C4 justamente para afastar minha dama. Enfim, não são linhas extremamente concretas, eu tenho uma dificuldade bastante real no cálculo, mas eu estava sentindo que a minha posição era bem melhor e que sempre que ele tentasse coisas com G4 ou então C4, ele ia criar debilidades, ele ia potencializar essa diagonal e eu não tinha motivos para estar pior nessa posição. Então eu joguei no bispo F5 e aí ele defendeu o cavalo jogando o bispo F4, o que me faz pensar que talvez ele pudesse ter desenvolvido o bispo F4 direto, né? Porque ele gastou um tempo vindo para E3 e depois teve que jogar para F4 de novo. E nessa posição eu acho que eu joguei de uma forma até que bastante rápida. Eu mandei E5. E5 fecha o meu bispo, é verdade, mas eu aumento o controle dessa casa D4, porque agora além do meu bispo eu tenho esse peão também controlando essa casa, né? Muitas peças. E E5 parece ser uma forma natural de justificar aquele lance que eu fiz de torre, que é o torre de F E8. Embora eu tenha achado que ele é uma imprecisão, eu não tenha gostado muito dele depois que eu vi a ideia de cavalo C6, que me parece um pouco mais ativo. Lá atrás eu tô falando, quando eu joguei a torre de F em 8, eu vi a ideia de cavalo C6, depois analisando em casa, o que me parece melhor, mas nesse momento, E5 parece que justifica, né, a minha torre que está em E8, porque eu vou ter que fazer esse bispo voltar para alguma casa, o que vai fazer com que ele perca mais alguns tempos, né? Ele teve que vir para cá, para E3, depois ele veio para F4, agora ele vai para não sei onde. Então eu estou ganhando tempo em cima do bispo, eu estou ganhando um pouco mais de espaço na posição e eu estou aumentando o controle da casa D4. Então para mim E5 é um lance que faz todo sentido aqui. Então E5 e ele voltou o bispo para H2. Eu não sei se voltar para H2 é a melhor opção. É uma posição difícil já para as brancas. Talvez bispo G5, mas não é claro também que o bispo. O bispo em G5 ele pode ser atacado, perdendo mais tempos ainda. E o bispo em G3. Talvez bispo. Bom, o bispo em G3 ele eventualmente pode tirar a casa desse cavalo, né, que está em E4. O cavalo que está em E4 ele pode querer voltar para G3 para manobrar para algum lugar, tipo atacando o meu bispo de F4 em algum momento oportuno. Se as brancas conseguirem jogar, tipo, sei lá, um dama C2 e um torre de A D1 sem perder esse peão ou sem levar nenhum tático, elas estão bem, né? Essa dama em C2 ela fica meio suscetível a alguns pulos de cavalo, talvez. Claro, se eventualmente as brancas jogarem C4. Mas eu acho que as brancas têm que buscar ou dama C2, então dama E2 talvez. Esse tipo de formação
talvez até tirar esse cavalo daqui e tentar jogar um F5, não agora, mas de alguma forma tentar buscar alguma atividade. Porque com certeza os últimos 4 lances das brancas foram só reagindo, só se defendendo. Tá faltando um pouco de atividade e de plano, na verdade, né? Onde que as brancas podem bater? No meu ponto de E5? Bom, por enquanto não tá rolando. Além de que eu sempre posso ter um F6 se tudo der errado. É, essa casa F6 é interessante. Eu fiquei de olho nela a partida inteira porque eu tava com medo de tomar algum desvio maluco nesse bispo e tomar esse triplo aqui. Mas felizmente isso não aconteceu. Então, bispo H2 e eu continuei com cavalo C6. Aumento o controle ainda mais da casa de D4, protejo o ponto E5. Eu precisava desenvolver esse cavalo justamente para poder colocar essa minha torre em jogo. E aqui ele fez G4. G4 é um lance. Eu não gosto de G4. G4, você está potencializando. Quando você faz G4, você potencializa ainda mais essa diagonal, né? Você deixa esse cavalo meio no ar aqui também. E parece um lance um pouco desesperado. As brancas elas deviam ter tentado manter a calma, assim respirar fundo e mesmo que elas perdessem esse peão de D3, eu acho que é melhor perder esse peão de D3 de alguma forma do que jogar esse G4. Porque a única justificativa que eu consigo dar para esse lance G4 é na esperança de que eu aliviasse a tensão trocando por esse cavalo. O que não é um bom lance. Eu não faria isso, eu não faria essa troca. Porque a partir do momento que eu volto meu bispo para C8, que é um lance muito natural de se fazer aqui, as brancas estão cheias de debilidade. E, e eu não sei se tem defesa essas debilidades mais. Então, ao invés de G4, não sei, difícil. Talvez, talvez um C4 direto e depois de dama D7 você já tenta manobrar de imediato esse cavalo para C3. As brancas tentaram fazer esse tipo de ideia mais pra frente na partida, mas não deu tempo. Talvez se elas tentarem fazer isso agora, elas consigam um contra-jogo, então não um contra-jogo, mas pelo menos tentar não criar tantas debilidades no rei delas. G4, voltei meu bispo para C8, e aí ele mandou esse A3. É um lance curioso, A3. A3 talvez fique de olho nessa casa quando ele eventualmente jogar C4. C4 é um lance feio, mas é feio porque me entrega essa casa de D4 e deixa esse peão ainda mais atrasado. Só que ele tem uma ideia de manobra, né? Então, se der tempo de fazer essa manobra, talvez essa debilidade de D3 não seja uma grande coisa, embora ela ainda possa ser atacada por bispo A6, talvez nesse caso tenha defesa. E pelo menos ele vai conseguir ter uma peça ativa, que seria colocar esse cavalo em D5. Outra ideia de A3 talvez seja justamente tentar fazer o lance B4, quebrando aqui esse meu ponto de C5, porque uma vez enfraquecido C5 talvez não vai funcionar, mas talvez ele quisesse tentar jogar D4. Bom, eu segui com o meu desenvolvimento, né? Eu estava tentando remanejar esse bispo. Esse bispo ele já fez o que ele tinha que fazer aqui em F5. Aí ele voltou para C8. Agora eu vou mandar ele para B7. Justamente tentando explorar esse cavalo solto e essas casas aqui, tentando dar checkmate mesmo. E aí veio o C4. É um lance feio, mas é um lance que tem uma ideia. Que honestamente eu não sei muito o que sugerir para as brancas aqui, então eu acho que o C4 faz parte.
talvez antes, talvez esse A3 tenha sido uma perda de tempo, talvez o C4 antes do G4. Bom, é, algo mais assim. Eu joguei a minha dama em D7, ele manobrou o cavalo via C3, e aqui eu tentei estourar a posição, porque se eu não fizer nada aqui, de ele colocar o cavalo dele em D5, bom, ele pode falar, eu tenho umas fraquezas nas casas claras, é verdade, mas como é que você explora? Como é que você transforma a sua vantagem posicional do par de bispos em algo concreto? Materialmente, essa posição tá igual. Então eu tenho que provar que eu tô melhor, porque eu tenho ataque, porque eu tenho as peças colocadas nas casas certas, porque eu tenho debilidades, eu não tenho debilidades e ele tem debilidades. E, o único lance que eu consegui pensar que fazia algo concreto nessa posição era justamente F5. Foi justamente por isso que eu mandei a minha dama para D7, né? Era um padrão. Mesmo quando o meu bispo estava aqui em F5, eu sempre estava olhando que se C4, a dama vem para D7 e deve ter alguma coisa aqui no rei do meu adversário. Então eu mandei a minha dama para D7 com essa ideia de expandir mesmo com F5. E aqui, bom, eu tô ameaçando fazer FG, né? E entrar com a minha dama dando cheque, que é um horror pra ele, né? O rei dele tá bem estourado. Aqui eu acho que, bom, é uma posição difícil. Talvez G5 direto, tentando manter a posição fechadinha. Pra uma adversária. Ou então, não, não sei. Não sei se cavalo D5 funciona, acho que não. Talvez ele pudesse entregar um peão. Não. Acho que o cavalo D5 direto não funciona. Talvez G4, G5 mesmo, né? Tentando manter a posição fechada. Porque a sequência que se seguiu aqui eu acho que facilitou muito o meu ataque. Eu acho que o meu adversário ele ficou pressionado pela posição, porque ele tinha debilidades, ele estava tendo que encontrar soluções para essas debilidades dele. E chega uma hora que quando você está sofrendo pressão, que você simplesmente quebra. Isso acontece muito comigo e é algo que eu sei que eu tenho que melhorar no meu jogo, que eu tenho que aprender a reagir. É, jogar em posição inferior faz parte. Tipo, em algum momento você sempre, em algum momento você vai estar em uma posição inferior e você precisa ter um psicológico bom para você entender que você está numa posição inferior, que você vai ter que se defender e que tá tudo bem, e que o melhor a se fazer é isso. Quando ele faz G por F, eu obviamente tomo de dama pra. Bom, em primeiro lugar, eu tô batendo tanto no ponto de H3 quanto no ponto de F3. E agora, com esse meu cavalo entrando em D4, honestamente eu acho que aqui já era. Aqui eu acho que o ataque é mortal. Eu, eu não consigo visualizar um recurso defensivo bom para as brancas aqui. Talvez jogar esse cavalo em D5 para tentar fechar esse meu bispo de B7 e entrega esse peão de H3, mas pelo menos você mantém esse bispo fechado por mais algum tempo. Claro que é temporário isso, né? Porque eu ia jogar esse meu cavalo para E7. Que, não, ia? Não, não ia. Se eu jogar meu cavalo para E7 pode estar caindo em E5, mas é temporário esse cavalo aqui. Ele vai ser expulso de alguma forma mais cedo ou mais tarde. Cavalo E7 é uma bobeira, eu acho. O cavalo necessariamente tem que vir para D4. Não, cavalo E7 é uma bobeira, esquece. Bom, eu acho que ele tinha que ter entregado esse ponto, esse peão de H3. Eu acho que ele tinha que ter jogado o cavalo D5, entregado H3 e tentado se defender de alguma forma. Mas ele não fez isso. Ele jogou H4 para preservar o peão. E agora a minha torre está em E8, ela volta para F8. A torre ela se justificou em E8 porque eu consegui fazer o E5 ganhando tempo no bispo. Então ela fez o trabalho dela. Ela poderia não ter feito o trabalho dela. Se eu não tivesse jogado E5, talvez a minha torre só fosse um grande desperdício aqui em 8. Mas eu, pelo menos, consegui dar uma justificativa para ela durante o meu jogo para ela ter ido para essa casa. Além, é claro, de ter defendido o ponto E7 naquele momento.
É que tem muita pressão em cima desse cavalo. E em cima também do ponto de F2, né? Porque ele não pode tirar o cavalo justamente porque senão cai em F2 e o ataque, meu Deus. Ele jogou torre E3 para tentar segurar esse cavalo, só que meu cavalo vem para D4, que não só aumenta a pressão em F3, como também abre esse meu bispo de B7. E aqui, com pouco tempo no relógio, ele e também sofrendo uma pressão muito grande, ele cometeu o erro decisivo que foi Rg2. Não sei se tem defesa essa posição. Eu acho que não. Provavelmente não. Porque se ele tentar tirar o cavalo, vai cair em F2 e o rei não pode ir para as casas de G2 por causa da dama, nem por causa da casa H1. G2 por causa da dama e por causa do bispo, né? Mas nem para casa de H1, mate na verdade, né? Se ele tirar o cavalo é mate. É, já era. Aqui ele tentou segurar o cavalo, jogando Rg2, só que eu tenho uma quantidade maior de peças atacando esse ponto do que ele tem de peças defendendo. Então eu tomei em F3 e ele desistiu da partida. De forma geral, eu gostei da partida, eu acho que eu consegui manter a pressão da maneira correta, eu evitei que ele arrumasse a posição dele jogando o lance D4 no momento que ele tentou fazer isso. E apesar de eu reconhecer que talvez eu não tenha convertido da maneira mais eficiente possível, ao todo eu tô contente. E é isso então. Muito obrigado por quem assistiu. E eu espero poder trazer novas partidas para todos vocês. Algumas outras que eu ganhei, outras que eu perdi. Tem também partidas que eu empatei, mas isso faz parte do xadrez. Todos os meus adversários nesse torneio são pessoas que eu gostei assim de poder trocar algumas palavras. Eu acho que todo mundo é muito do bem, tem um clima de amizade bem gostoso no Integra Mix e em geral nos torneios de xadrez, que é algo muito divertido, muito bom de se ver nos esportes. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.